Sabe aquela ansiedade gigante que bate quando o assunto é alimentar um bebê recém-nascido? Pois é, com tanta informação solta por aí, é super fácil a gente se sentir totalmente perdido sobre o que é o certo a fazer. O objetivo da nossa explicação de hoje é justamente desmistificar essa jornada. Vamos mergulhar direto nas diretrizes oficiais de saúde para traçar um caminho que seja claro, seguro e, acima de tudo, bem prático sobre a nutrição infantil nesses primeiros 2 anos de vida. E o nosso roteiro está dividido assim. Primeiro, a amamentação e a rede de apoio. Depois, o marco dos 6 meses. Em seguida, vamos ver o embate comida de verdade contra ultraprocessados. Daí, partimos para as diretrizes práticas para famílias e, por fim, os desafios do cotidiano. Então, vamos começar. Parte 1. Amamentação e rede de apoio. Uma responsabilidade compartilhada. Para começar de verdade, a gente precisa mudar um pouco a perspectiva. Sabe aquela ideia de que alimentar o bebê é uma tarefa solitária, quase sempre jogada só nas costas da mãe? Precisamos repensar isso. Nutrir uma criança é, na verdade, um baita esforço de equipe. E aí vem a grande pergunta: como a gente garante uma alimentação saudável nos primeiros 2 anos? A resposta costuma pegar muita gente de surpresa. Essa alimentação saudável não começa na primeira colherada de papinha. Ela começa bem antes, com o aleitamento materno exclusivo. Antes mesmo de qualquer alimento sólido entrar em cena, o leite materno já está lá, preparando o paladar e fortalecendo o sistema imunológico do bebê. É claro que só a mãe tem a capacidade biológica de amamentar, isso é fato. Mas olha, o ambiente ao redor dela dita o sucesso ou o fracasso de todo esse processo. O apoio da família é absolutamente vital para criar um espaço calmo e acolhedor naqueles primeiros 6 meses. É com esse suporte que o leite materno consegue brilhar como alimento perfeito, exclusivo, que mata a fome e a sede da criança, porque sim, ele já tem toda a água que o bebê precisa. Mas como essa tal rede de apoio funciona na prática? É colocar a mão na massa. Pais, parceiros e parceiras precisam assumir as tarefas de casa. Avós podem dar uma grande força cuidando das outras crianças da casa. Empregadores também entram nessa, garantindo tempo e um espaço adequado. E tem um detalhe super importante: manter bem longe de casa tudo aquilo que sabota a amamentação. Estamos falando de chupetas, mamadeiras e aquelas fórmulas artificiais desnecessárias. Alimentar a criança é realmente uma responsabilidade familiar compartilhada. Vamos avançar um pouquinho. Parte 2. O marco dos 6 meses. A hora de introduzir novos alimentos. Essa jornada de alimentação é construída aos poucos, num ritmo biológico incrível. Do 0 aos 6 meses, o foco é 100% no leite materno. Aí, a partir dos 6 meses, a gente começa a introduzir os alimentos sólidos e também a oferecer água. Mas atenção, a amamentação continua. Ela não é substituída de jeito nenhum. E lá na frente, dos 12 aos 24 meses, o ideal é que a criança já esteja integrada comendo a mesma refeição de toda a família, enquanto o leite materno segue acompanhando sempre que for possível. E isso nos leva à parte 3. Comida de verdade versus ultraprocessados. Os heróis e os vilões dessa história. É exatamente quando o bebê está pronto para comer que surge aquele dilema moderno gigante. A gente tem um contraste muito claro aqui. De um lado estão os alimentos in natura, ou minimamente processados. Essa é a famosa comida de verdade, riquíssima em nutrientes. Do outro lado da moeda temos os ultraprocessados. E olha, esses produtos são verdadeiras armadilhas industriais, carregados de aditivos, açúcar aos montes, sal e gordura. O maior problema é que eles literalmente sequestram o paladar da criança. Ela acaba perdendo totalmente o interesse pela comida natural. A diferença visual é impressionante, não é? Pensa bem, tem um abismo entre preparar feijões in natura, puros e nutritivos, e comprar aquelas versões enlatadas que mergulham os grãos em caldos cheios de sódio e conservantes. Uma regra de ouro super prática para levar para a vida: lê o rótulo e tem 5 ingredientes ao mais, cheio de nome esquisito que a gente nem tem na cozinha de casa. Pode ter certeza que é um ultraprocessado. E lugar de ultraprocessado é bem longe do prato infantil. O que a gente quer ver mesmo é essa base aqui, apostando com tudo nos alimentos in natura e saudáveis. É simplesmente lindo ver essa roda de opções, a variedade gigante de raízes, cereais, carnes, feijões, os legumes, as frutas. É com essa paleta super colorida e natural que a gente constrói uma saúde de ferro que vai acompanhar a criança para o resto da vida. Chegamos à parte 4, diretrizes práticas para famílias, os passos essenciais. É aqui que os 12 passos oficiais para uma alimentação saudável entram em cena. A primeira parte desses passos foca numa progressão bem tranquila, nada de pressa.
Os alimentos entram de forma lenta e gradual. A frequência também é chave. A criança que ainda mama pode receber comidinhas 3 vezes ao dia e ir avançando para até 5 refeições. Um ponto absolutamente crucial é a textura. A gente começa com papinhas amassadas com o garfo e vai aumentando a consistência aos poucos. Liquidificador? Nem pensar. E claro, a variedade. Todo dia, o objetivo é oferecer refeições bem coloridas e diferentes. Já a continuação dessas diretrizes foca nas restrições e, lógico, no comportamento. O açúcar, o café, os refrigerantes e os enlatados estão terminantemente proibidos nesses primeiros anos de vida. Além disso, o sal tem que ser usado com muitíssima moderação, a higiene no preparo precisa ser super rigorosa e a água filtrada deve ser oferecida entre as refeições. E aqui vai um dos pontos mais sensíveis e essenciais de todos, a alimentação responsiva. Isso significa respeitar o apetite da criança sem forçar a barra, sem pressão, sem chantagem. A hora de comer tem que ser um momento de afeto, não de estresse. Parte 5. Desafios cotidianos, navegando no mundo real. É claro que na teoria tudo soa perfeito, mas a gente sabe que no mundo real a coisa muda de figura e os obstáculos aparecem aos montes. A indústria alimentícia não brinca em serviço. Eles disfarçam produtos ultraprocessados em embalagens super coloridas, cheias de personagens infantis, jurando que aquilo ali é rico em vitaminas. Isso sabota demais a aceitação da comida de verdade. Junta-se a isso a nossa rotina corrida, sem tempo para cozinhar nada, e aquelas fases normais em que a criança vira um crítico gastronômico e fica super seletiva. Dá um cansaço só de pensar. Então, como a gente sobrevive a isso? A saída passa por 2 frentes. Da porta de casa para dentro, é fundamental cultivar bons hábitos íntimos, tipo chamar a criança para ajudar no preparo dos pratos. Assim, ela cria uma intimidade com o alimento in natura. Mas, da porta para fora, o jogo é sistêmico. A gente precisa exigir e apoiar políticas públicas consistentes, como creches de período integral com qualidade, garantindo que a criança tenha acesso a uma comida segura e adequada enquanto os cuidadores estão trabalhando. E no fim das contas, toda essa jornada, desde aquele primeiro apoio à amamentação até a mesa do almoço em família, se resume a este princípio de ouro. A alimentação da criança deve ser composta por comida de verdade. Esse é o ponto crucial. É isso que cria a base forte de saúde que vai sustentar a criança pela vida inteira. Bom, estamos encerrando essa nossa análise por aqui, mas o aprendizado sempre pede alguma ação. Ficou bem claro que nutrir uma criança vai muito além do prato, envolve a sociedade inteira. Então, fica a reflexão final. Que papel cada um de nós pode desempenhar para facilitar o acesso à comida de verdade e ser a rede de apoio que as famílias tanto precisam nessa fase tão desafiadora e vital? Fica aí o pensamento para continuarmos construindo ambientes cada vez mais saudáveis.